Um outro campo que é bastante importante também, vou mostrar para você nesse vídeo aqui, é a aba de entradas, tá? Vamos aprofundar um pouquinho mais isso aqui para a gente poder entender. Vou pegar aqui como exemplo aqui o nosso aqui. A gente tem algumas informações aqui nas entradas e algumas coisas que a gente precisa entender. Tá? Até para a resolução de um problema também fica até mais fácil se a gente entender isso aqui. Tá? Então aqui a gente tem o nome da entrada, né, a descrição dela. É sempre conferir a conta que você está mexendo, né? Tanto aqui na parte inicial quanto dentro da entrada, é bom conferir. Então a gente tem aqui algumas informações. Se essa entrada ela é visível, tá? O pessoal do monitoramento, né? Se na tela deles lá vai ficar visível essa entrada. Se essa entrada ela tem acesso à rua, né? E a questão de autorização de adicionamento. Autorização de adicionamento é esse botãozinho separado aqui. Quando eu vou dar uma entrada, a porta ela não abre. Eu preciso colocar a informação certinha de quem está entrando, por quê, para depois dar um autorizar aqui. Então, essa é a função de autorização de adicionamento. Aqui embaixo a gente tem os leitores que são responsáveis por autenticar a entrada lá do condomínio, né? Deixa eu ver se eu consigo pegar um que tenha mais aqui. Nossa, aqui tem dois, que é uma entrada e uma saída, né? Então é uma porta ali, tem o equipamento de um lado e o equipamento do outro ali para entrada e saída. No caso aqui são dois faciais, né, que a gente tem ali cadastrado. Se o sentido dele é entrada e saída e o tipo, tá? O pessoal acaba tendo um costume já, não só a empresa aqui que eu trabalho, mas diversas outras empresas costumam usar o tipo tag para a maioria das coisas, né? Isso não atrapalha em nada, tá? É mais uma questão depois de tirar um relatório e tudo mais, mas isso não atrapalha em nada. Isso aqui é um delay que a gente configura, ele é em milissegundos, tá? Então isso aqui dá um segundo de delay entre uma leitura e outra. Então o equipamento fez a leitura do meu rosto lá, no caso facial aqui. Ele vai ler depois de um segundo, ele vai fazer a leitura de novo. Tem alguns equipamentos que eles são muito sensíveis e lê, faz a leitura uma atrás da outra. Então ele fica ali autenticando, autenticando. Às vezes tem sonoro ativo no equipamento, ele fica ali buzinando na orelha do morador enquanto ele está entrando. Então a gente é colocado um delay ali, em alguns casos, tá? Isso aqui não é uma questão que é obrigatória. Para alguns equipamentos é bom deixar até sem delay, para poder autenticar mais rápido, abrir mais vezes, né? Às vezes a questão de tag veicular, aquela tagzinho que fica colado no para-brisa do veículo. A antena, ela pode ser que no veículo ela tenha mais de uma tag. Tem a tag do sem parar, tem a tag do outro condomínio que o morador tem, enfim. Então, é bom deixar às vezes sem delay, porque às vezes a antena não lê a nossa tag que a gente está usando no condomínio que a gente precisa. Às vezes ela lê primeiro uma tag de um sem parar, uma tag de um outro condomínio, que não está cadastrado no condomínio que o morador está ali, que a gente está monitorando. Então, né, nesse caso, quanto mais rápido fazer a leitura, melhor. Daí ela faz a leitura de um, faz a leitura de outro e da outra até abrir, entendeu? Aqui a gente tem a porta do comando. Essa porta do comando é o relé que vai fazer a abertura daquela entrada, né? Que aqui também dá para configurar o tempo que esse relé vai ficar atracado. Por padrão ele vem em 800 milissegundos, mas é possível, tem entradas de acesso para cadeirante, que tem acessibilidade. Precisa ter um tempo maior de relé atracado para aquela porta que às vezes pode ser, sei lá, manual, ou o tempo de abertura dela acaba sendo muito rápido, aí isso acaba dificultando para a entrada. Então dá para deixar um tempo de relé atracado maior. Esse aqui funciona mais para entradas que são manuais. Daí a pessoa dá tempo da pessoa empurrar a porta para depois colar o eletroímã ou o pino da trava voltar. E tem a opção de repetir comando, mas isso aqui raramente é usado. A gente mesmo não configura isso aqui em nenhum condomínio, tá? Isso deve ser em alguns casos bem específicos. A gente tem o comando também de manter aberto. Tá? Dá para usar o mesmo relé que abrir a porta, ser o mesmo relé que faz o manter aberto ficar ativo, tá? Mas a gente às vezes
Pode ser que isso sobrecarregue, dependendo da quantidade de abertura e tudo mais. Então é bom deixar separado o relé para abrir e o relé para manter aberto. É, essa questão do pulso aqui eu também não vou entrar muito em detalhe, porque a gente não usa nenhum condomínio nosso, por enquanto. Por enquanto, isso aqui vai ficar por fora. E a gente tem aqui o auxiliar. Esse auxiliar aqui também é muito importante. Acho que todos os auxiliares que tiver no cadastro aqui, ele é importante para o sistema, porque ele que vai fazer o vínculo com a central IP, enfim, para poder gerar um evento. Então, ele que vai determinar o vínculo com o ramal, por exemplo. Se eu entrar na central IP lá e for buscar esse 2015 aqui, ele vai estar com o auxiliar 1 vinculado a ele, com o condomínio 1018, que no caso que é esse do exemplo nosso. Então, é tudo vinculado. Para poder gerar um evento, tem que ser configurado certinho a entrada para não ter dor de cabeça depois. Então, aqui a gente tem também a parte do ramal, que a gente vincula a entrada, né? Na hora de fazer uma implantação, de cadastrar um ramal para uma porta que não tem, enfim, na hora de criar um novo ramal, tem essa opção de cadastrar automaticamente o ramal dentro da central IP. Ele já faz o vínculo já do auxiliar com o número da conta e já cria um ramal específico. Só que, para ser criado isso aqui, para usar essa função, correto é ter uma listagem dos ramais que já existem, né? E, e fazer de forma organizada, né? Porque senão daí você vai criando ali, cria ali um número aleatório e acaba deixando muito poluída a central e desorganizada. Então, tem que ser bem feito isso aqui também, não é só chegar aqui, jogar um número qualquer e mandar cadastrar. Isso aqui é uma função de ligação para aplicativo, né? Isso aqui permite que os moradores lá pelo aplicativo consigam ligar para esse interfone aqui. E essa opção aqui é questão de carrinho, né? Aqueles carrinhos mesmo de como se fosse de mercado, né? Para os condomínios que tem essa função aqui. Então, basicamente, a aba de entrada, a primeira aba, é isso aqui que vocês acabaram de ver. É bastante informação, mas é bem simples, tá? Quando for fazer, é só fazer com cuidado e pedir orientação que dá tudo certo. Aqui em sensores, a gente coloca também um sensor que é responsável por mostrar que aquela porta está aberta ou fechada. Então, isso é instalado lá na parte de sensores do endpoint. A gente tica algumas questões aqui para gerar evento, então ele gera evento de arrombamento, essa porta está habilitada para gerar evento de porta aberta, se ela ficar muito tempo aberta. Tem a opção de sirene, de porta aberta, né, para deixar uma sirenezinha tocando lá caso a porta fique aberta. Isso aqui é interessante em casos que tenha porteiro local, pode ser usado. Sensor barreira, ele serve geralmente para questões veiculares, né, para comprar, como é que posso dizer? Para monitorar uma carona, né? Abrir um portão, o cara passou, o cara já quer passar junto, a gente consegue monitorar por esse sensor. Enfim, dá para usar para bastante coisa isso aqui. Foto seguidora, também dá para fazer a mesma coisa. O sensor da botoeira. Botoeira é mais para questões veicular também dá, né? Mas é mais usado em porta de pedestre, né? Que a pessoa passa a pé ali. A pessoa só põe a mão ali no sensor, ou apertar o botão e a porta abrir. No caso de veicular, aí tem que ser feito com laço indutivo, tem que fazer de uma outra forma para usar essa parte aqui de botoeira. O relé vinculado à botoeira, isso aqui é uma forma de inibir invasões, digamos assim, né? Para aquele relé só ser atracado depois do aquele sensor, né, da botoeira só funcionar se caso a porta de antes, um exemplo, ser aberta, né? No caso de eclusa, aquelas situações de portões que são vazados, dá para alcançar a botoeira lá. Então, só abre se caso o relé que for vinculado tenha sido acionado. E aqui algumas outras configurações de câmera, né? No caso aqui é uma função que a gente não está usando há um tempo já.
para poder vincular uma câmera ao QR Code, que é uma outra função no aplicativo que tem na One. Então, essa parte aqui é a outra parte que é importante também, mas é bem simples, tá? A gente se atenta só mais algumas coisinhas aqui que vai usar, não é um bicho de sete cabeças também. Então, a gente tem aqui também questão de controle veicular, que a gente, como eu disse, a gente não está usando, vou pular isso aqui. Intertravamento a gente seleciona, caso tenha cadastrado o intertravamento aqui, é aqui que a gente seleciona. Isso aqui também a gente não está usando por enquanto, validação personalizada. QRPES e OK. Esse QRPES OK aqui é usado dentro do aplicativo também. São duas funções dentro do aplicativo, só para quem é morador. Então, o morador vai lá e acessa o aplicativo dele. Esse QR Code aqui fica dentro de uma plaquinha dessa, que fica impressa lá dentro do condomínio, na porta, né? Então, o morador chega lá, lê o QR Code no aplicativo, a porta abre. O OK também é uma outra funçãozinha que é um botão de abertura dentro do aplicativo. Grupo de acesso, aqui a gente vai falar em qual grupo de acesso essa entrada vai estar cadastrada. Então, no caso aqui, a gente tem alguns grupos diferenciados aqui que foi criado para esse condomínio, que tem acesso à área comum e mais a do bloco, né, que são entrada de pedestre, entrada veicular, tudo colocado aqui, né, dentro do comum aqui, mais o bloco, no caso, que é uma questão que eu acho que eu já comentei num outro vídeo aí, em caso que o bloco 1 não pode acessar o bloco 2, o bloco 2 não pode acessar o 3 e por aí diante. Então é feita essa separação aqui. Essa questão do simples entrega também aqui, uma outra função de integração da One com o aplicativo, o armário e tudo mais. A gente também está usando por enquanto. Se for o caso, a gente entra num vídeo mais específico relacionado a isso aí. É isso. Essa aqui é a parte de entradas, né? É bem simples, é bastante informação, mas na prática acaba usando bem menos coisa ali para cada condomínio.